respeito, amizade, excelência, coragem, determinação, inspiração e igualdade. Valores olímpicos e paralímpicos que estão sendo trabalhados nas escolas. O Rio em Foco está no ar. Para falar sobre o legado social das Olimpíadas, está aqui conosco Fabiana Bentes. Ela é diretora do projeto Memória Olímpica. Fabiana, como é que funciona esse projeto? O portal memoriaolímpica.com é um portal na internet que aborda o esporte de uma forma um pouquinho diferente do que os canais de comunicação normalmente atuam, né? A gente não atua simplesmente por meio da notícia. A gente trabalha a questão social do bullying, das drogas, do doping, da nutrição, do meio ambiente, da atuação mesmo do esporte dentro da escola e numa linguagem bem moderna, porque o portal, a internet é uma linguagem moderna, é uma linguagem de acessibilidade, acessível para os jovens, e a gente também atua de forma muito inspiradora no Facebook. Então a gente tem uma rede social bastante grande, já de mais de 15 mil seguidores. Então é um trabalho constante, a gente está na escola e está na internet. Então o aluno recebe a nossa formação aqui e depois ele vai para a internet. E como é que é esse trabalho feito nas escolas? A gente desenvolveu, no ano passado, a gente fez algumas atuações de um projeto piloto, de como a gente iria trabalhar na escola. E a gente desenvolveu a logomarca do Memória Olímpica, tem uma estrela e são 5 esferas. E essas 5 esferas, na verdade, elas circulam, né, e não param. A gente começa abordando a história dos Jogos Olímpicos, quem foi Pierre de Coubertin, quem foi Maria Lenk, Torben Grael, quem são os grandes heróis olímpicos que a gente teve, né? Conta algumas situações que aconteceram nos Jogos Olímpicos relacionados ao Brasil e ao mundo. Em 2008, o César Cielo conquistou medalha de ouro na Olimpíada de Pequim, que o nosso amigo Elias lembrou. A maratona, só para vocês terem uma ideia, é uma prova de corrida que tem 42.195 metros de distância, são 42 quilômetros, é coisa pra caramba, é quase a distância que a gente fez lá de casa para vir aqui na escola de vocês, deu 1 hora e tanto. Os corredores, quando correm essa maratona, terminam em torno de 2 horas e alguma coisa. Depois a gente entra com uma fase muito dinâmica, que é a fase dos valores olímpicos, vocês vão ter a oportunidade de conhecer durante o programa, que é a gente trabalha esses valores que você comentou: respeito, amizade, excelência, coragem, igualdade, determinação e inspiração. E a gente trabalha isso culturalmente também dentro da música. Então é um momento de muita alegria, de muita diversão, mas que eles inserem esses valores, realmente entendem que esses valores não é somente na vida social, mas também como na vida do atleta. Vocês vão pegar esse refrão, transformar essa música e incluir os 7 valores olímpicos e paralímpicos dentro da letra. Cheguei na balada, a igualdade já me chamou, coragem me abalou, amizade determinou, inspiração me arrebatou, determinação já me matou. Tchu, tchá, tchá, tchu, eu quero igualdade, eu quero amizade. Nós temos que ter respeito para ser feliz, para ter expressão nos nossos sonhos. A igualdade. Na hora do recreio vamos brincar de igualdade, mas tem que ter excelência. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá. Eles devem aplicar esses valores em toda essa esfera como um crescimento de um cidadão de bem. Vocês sempre trazem um atleta também para participar, né? A gente dentro desse programa, a gente tem na terceira fase, que é abordar o bullying, a nutrição, o meio ambiente ou a droga. E esse atleta ele vem exatamente para ser um reforço positivo, um herói, né? Uma pessoa onde eles podem se espelhar. É sempre um atleta que participou dos Jogos ou que pode vir a participar dos Jogos Olímpicos, que está com pretensão, que tem grandes chances de participar dos Jogos de 2016 ou dos Jogos de 2014, Jogos de Inverno também, porque a gente aborda também os Jogos de Inverno. E a gente tem esse cuidado de escolher o atleta de acordo com a escola, que o espaço da escola, a habilidade com as crianças, se eles gostam mais de futebol, mais de vôlei. Então a gente vai tentando inserir o esporte dentro do contexto da escola e termina com uma grande atividade física, que é o esporte do próprio atleta. Então também é uma diversão, né? O rugby no Brasil está começando a ser conhecido. Então essa importância de vir nos colégios, apresentar
Eu acho que é bem legal para difundir o esporte, que não só aqui no Rio de Janeiro, mas também no Brasil inteiro. Foi convidado pelo projeto Memória Olímpica, estou gostando muito, entendeu? Bem legal isso aí, poder vir nos colégios aqui e estar difundindo o esporte. Você acha que você já conseguiu plantar uma sementinha aqui do rugby na escola? Acho que já tem uma fila aí, o pessoal pedindo autógrafo, e tomara que o pessoal se empolgue a querer jogar também. Nós vamos continuar falando sobre educação e esporte no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Como é essa interatividade com as escolas? Como é que vocês contactam a escola? A gente tem hoje o apoio da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação, do Governo do Estado, Secretaria de Esportes e do Ministério do Esporte. A nossa atuação na escola, ela vem através de um programa chamado Bairro Educador da Prefeitura, que ela faz essa intermediação entre escola, projeto Memória Olímpica e determina para a gente, Fabiana, esse mês você vai entrar em determinadas escolas. E nós chegamos já com tudo pronto, nós temos um fichário, umas fichas que os alunos respondem depois, que respondem antes também, para a gente ver o que a gente vai atuar nessa escola. Então, é um projeto que tem atuação e pós. E a gente está muito satisfeito com o resultado. Flávio, como é que funciona o projeto Bairro Educador? O Bairro Educador é um projeto da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e nós atuamos nas escolas do amanhã. Os nossos projetos é sempre visando buscar os atores sociais e nós levamos tanto os atores sociais que podem contribuir com a educação dessas crianças para dentro da escola ou levamos as crianças para fora da escola. E é importante nós destacarmos que todos os projetos visando o alto rendimento dessas crianças, ou seja, uma melhora no aprendizado dessas crianças. E exemplos, desde uma atividade, uma visita a um centro cultural, até a vinda hoje, a atividade que está acontecendo, de que é a vinda do Memória Olímpica, que trabalha a questão dos valores olímpicos, que vai contribuir com a educação dessas crianças, com o aprendizado dessas crianças. E em relação a oportunidades, a gente fala muito que a escola é o primeiro espaço de oportunidade do estudante para ele galgar outros espaços na sociedade. O Bairro Educador aqui tem uma atuação interessante, Núcleo de Mães. E o que é o Núcleo de Mães? Nós buscamos trazer as mães, as responsáveis desses alunos, para atuarem dentro da escola. E a partir do momento de que elas estão aqui dentro, elas se sentem pertencentes à educação. E com isso nós podemos perceber de que o diálogo delas com a diretora, o diálogo delas com os professores melhorou muito. E a partir desse momento, quem vai ganhar com isso, com certeza, são os alunos. Então, assim, projetos, a nossa comunidade é muito carente de atividades culturais. E quando o Bairro Educador ele consegue agendar uma visita a um centro cultural e nós levamos essas crianças até lá, o que nós podemos perceber é o quê? São crianças maravilhadas, crianças de que olham o centro do Rio e falam assim, tio, eu nunca tinha vindo aqui que é o centro do Rio de Janeiro. Então nós podemos perceber de que isso dá um ânimo, isso dá um incentivo a mais, a autoestima dessas crianças, tudo melhora, a grande questão é essa, e facilita com certeza o aprendizado dessas crianças. Porque elas aprendem brincando, né? Com certeza, e aí além dessa questão do aprender brincando, é um mundo novo, que elas são motivadas, elas se sentem, elas se automotivam a buscar, a conhecer coisas novas. E aí nós sempre passamos de que através da educação, elas vão poder ultrapassar essa barreira, esse limite, até mesmo esse limite geográfico, o limite financeiro, de que a realidade dos pais é uma realidade diferenciada. Sabemos de que muitas vezes esperam a segunda-feira para ter o que comer. Então tudo isso influencia. E quando a gente vem com a proposta de levá-los ou trazer uma atividade como essa hoje, eles se automotivam, eles sentem uma necessidade de buscar e aprender mais. Paciência. Rio de Janeiro, que todo mundo até conversa, que é depois de Campo Grande e antes de Santa Cruz. Uma população média de cerca de 50 mil pessoas. A gente atende a comunidade do Cesarinho, bairro 31 de Outubro e Três Pontes. Todas as atividades extras que são propostas aos alunos, todas elas são excelentes, porque a nossa realidade é uma realidade, uma localidade que não tem banco, não tem correio, não tem uma Vila Olímpica.
Nós temos a população e temos escolas, temos clínicas da família, temos um CRAS, mas essa visita de uma pessoa externa, com a valorização da escola, valorização do estudo, da educação, quanto crescimento, eu acho que é sempre válido. Essa turma, inclusive, eles fazem parte também do projeto desse ano da Rio Tour de Anfitriões do Futuro. Então eles passeiam, sabem o que é Ponte Rio-Niterói, mesmo estando tão longe. Eu acho que é uma valorização mesmo do educando, né? Da educação. O maior resultado que a gente tem hoje é de saber que a gente plantou uma semente. E essa semente, com certeza, ela está gerando frutos, porque quando a gente lê o que as crianças aprenderam, principalmente a questão do bullying e a questão da importância do esporte, elas estão absolutamente interligadas. Uma escola que tem esporte é uma escola que tem uma redução muito grande do bullying. E uma escola que tem um esporte tem uma alimentação melhor. E uma escola que tem esporte, trabalha o meio ambiente com a natureza, o esporte com a natureza. A droga também é outro aspecto que também é super rechaçado em caso do esporte estar inserido no contexto. Então, o esporte hoje, ele não precisa ser inserido no contexto somente físico, porque ele precisa ser físico, mas ele tem que ser inserido no contexto da atividade física, é diferente do esporte. Uma criança precisa caminhar se ela não gosta de praticar um futebol, um vôlei, ela precisa pelo menos caminhar, manter a sua saúde, estar longe de pessoas que possam praticar bullying, que possam estar envolvidas com drogas, enfim. Então, a gente tem que levar também a parte teórica, porque não adianta nada a gente falar de atletismo sem saber quem foi Joaquim Cruz. E não adianta a gente falar de Joaquim Cruz sem saber o que levou o Joaquim Cruz a conseguir, que são todos esses valores. Mas você tem um retorno também dos professores de educação física? Os professores... A gente sabe que a educação física é uma parte meio que esquecida, deixada de lado nas escolas. É incrível porque dentro do Memória Olímpica, se você vê na parte de entrevistas, tem também a área de professores de educação física. Nessa atuação no ano passado, foi de certa forma, uma tristeza. A gente vê o desânimo dos professores hoje nessa década olímpica e não ter algum ensaio para eles efetivo para o esporte na escola. Então, o Memória Olímpica resolveu, de certa forma, contribuir para que eles elevem a autoestima. Que forma? Vamos reconhecer o trabalho deles. A gente fala muito, quando pensa em esporte, no futebol. Outras modalidades são trabalhadas, porque o projeto Memória Olímpica fala das Olimpíadas e aí são várias modalidades que não aparecem, que as crianças nem têm contato. Aqui na escola nós temos o handball, nós temos eu estou trabalhando também com eles o basquete, entendeu? A outra professora de educação física trabalha xadrez, tá? Com muito destaque, temos o atletismo. E a gente fala muito de legado dos mega eventos esportivos, mas o que a gente vê são os legados de infraestrutura, né? A modificação de diversos bairros para dar conta de sediar esses mega eventos. Em relação ao legado social, isso fica mais invisível. O senhor acha que, a partir de projetos como esse legado social, que é o legado da educação, da valorização do esporte, podem ser agregados para esses alunos que estão aqui tendo contato com Memória Olímpica? E esse projeto aí, o Contaturno, né? Ele já vem com uma outra proposta, tá? Que é justamente ocupar a criança nesse horário ocioso que eles têm, né? E também dando oportunidade àqueles que querem fazer opção por uma determinada área, né, olímpica, no esporte olímpico, para poder se aperfeiçoar. O esporte ele traz oportunidades também de ascensão social. A gente vê vários jogadores de futebol e outros atletas galgando espaços aí na sociedade. Como o senhor trabalha esse conceito dentro da escola e como é que o senhor vê a importância do esporte na educação? Olha, as crianças que se destacam, a aula de educação física, né, nos jogos estudantis, né, elas têm uma oportunidade, com o talento que elas têm, de também receberem bolsa de estudo em escola particular, né? Também em faculdade também é feito o mesmo projeto, né? Eu tenho aqui na escola, nós temos alunos que foram para escolas aqui em Santa Cruz, né? Fica aqui próximo de Paciência, tá? Com bolsa de estudo, com bolsa de 100% através do handball que elas se aperfeiçoaram, tá? E aqui nesse grupo que está trabalhando Memória Olímpica, já temos alguns desses atletas? Tenho sim, tem uma aluna que se destacou no passado, tá? Contribuiu muito para o nosso primeiro lugar
o handball nos Jogos Estudantis da Prefeitura, né, do Rio, 2011. E esse ano também ela é uma promessa para que nós possamos também conquistar de novo o primeiro lugar no handball e também no atletismo. Você acha que o esporte pode te abrir janela, assim, pode te dar oportunidades de você ir além? Ah, eu quero. Quero muito. Eu quero ser jogadora de futebol, quero ser igual a Marta. Então hoje a gente tem 2 ou 3 já professores entrevistados e vamos continuar entrevistando os professores de educação física para que exatamente o Brasil reconheça que os professores de educação física são absolutamente essenciais nesse legado social. O legado não é só o estádio, né? O estádio é o mínimo. O estádio está ali, é uma construção, mas quem joga o papel no lixo, né? Quem joga o papel no lixo é bom, mas quem joga o papel na rua, entope a rua, prejudica o meio ambiente, não tem respeito, enfim. Então é tudo um ciclo, a gente tem que pensar no legado social. A gente não pensa hoje, o Memória Olímpica começou ano passado. Não é um projeto de 2016, ele vai além de 2016. E não é um projeto de 2012, ele vai além de 2012. Então é um projeto que nasceu em 2011, e a gente quer continuar com ele porque, na verdade, ele é a essência do olimpismo, né? A cultura, a educação e o esporte atrelados. A gente vai fazer um rápido intervalo, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Foi uma tarde de muita alegria e o responsável por ela foi Gibran Cunha, do projeto Memória Olímpica. Gibran, qual a importância de associar esporte, educação e diversão para os alunos? A importância é fundamental. Eu, como educador também, né, como professor de geografia, apesar de não estar atuando, né, nisso, porque o esporte me abraçou de uma forma que eu não consegui continuar trabalhando com educação, mas hoje a gente faz isso aqui voluntariamente, porque justamente está no sangue da gente, né, ser um pouco de interlocutor e essa vivência do esporte, a gente trazer para a criançada. Você vê que eles falam muito sobre futebol, os exemplos que eles dão apenas dos jogadores de futebol, e a gente quer mostrar que Olimpíadas é muito mais do que futebol, que é apenas uma modalidade. Então, por isso a gente fala um pouquinho de natação, de remo, de rugby, de polo aquático, de atletismo, e um pouquinho de cada história de algum atleta brasileiro famoso, que é para eles saberem que o Brasil é muito mais rico do que apenas o futebol, né? E também para criar a figura do herói, né? Exatamente. O que acontece? Quando a gente perguntava sobre os esportistas que eles conheciam, eles acabavam citando apenas os jogadores de futebol. Então a gente quer mostrar que o Brasil é muito mais do que o futebol, criar essa figura do herói, para você ver como é interessante. A gente, ao final da prática aqui da ação, a gente estava indo ali para a quadra para brincar com o Daniel um pouquinho, fazer um pouquinho de rugby com as crianças. Já veio umas 2, 3 meninas assim, tio, eu quero ser atleta. Eu não quero mais ser, não sei o que eu queria ser um dia. Então, quer dizer, quando você tem essa proximidade de um atleta falar com as crianças, e você trazer um outro que já tem um renome, né? Em outras ações a gente trouxe já outros atletas, né? A Fabiana Beltrame do remo, o Franco do vôlei de praia, o Olívia do basquete. Então as crianças ficam assim, nossa, uma pessoa famosa que a gente só viu na televisão hoje está aqui falando com a gente, com esse contato, podendo pegar na mão, dar um autógrafo, bater uma foto. Então isso é muito legal, estreitar esse laço. Mais do que trazer essa informação, que para eles é muito nova, é muito bacana, é mostrar que as pessoas são feitas de carne e osso. Né, de que o herói que aparece na televisão, ele não é o super-herói que sai voando, que faz coisas mirabolantes e tal. Mas né? que é alguém que leva a sério aqueles princípios do olimpismo e do paralimpismo. Né? Exatamente, que tem aqueles valores olímpicos e paralímpicos muito assim enraizados nas suas veias desde que começou a praticar a modalidade. Então é isso que a gente tenta mostrar para eles. Com alguma dificuldade eles vão pegando, mas daqui a pouco eles estão já completamente abraçados, né, com a ideia. Mas o que a gente queria com isso aí? Mostrar para essa criançada um pouco de diferença que tem do esporte principal do país, que é o futebol, né, para os esportes olímpicos, agregando esses valores olímpicos a eles e aproveitando essa, como é que a gente pode dizer, essa conquista, porque a gente conquista o grupo, né? Eles começam assim meio tímidos, daqui a pouco eles estão abraçando a gente. Ao conquistar esse grupo, a gente vem e fala de um assunto sério, que é o bullying. Tem outras palestras que são de meio ambiente, nutrição. E qual é o efeito, na sua visão, multiplicador dessas ações que acontecem por um grupo menor, reduzido dentro de uma escola? Eu acho que assim, a gente já teve uma experiência, várias outras experiências em outras escolas,
As crianças, ao final dessa ação, elas vão para casa, no dia seguinte elas respondem uma espécie de um questionário e ali elas acabam relatando muito do que elas viram aqui e depois comentaram em casa com os pais. Então, quer dizer, leva uma informação dessa para um pai que fica muito satisfeito por saber que, pô, naquela escola onde o filho dele está estudando, não tem só a preocupação de ensinar as matérias básicas curriculares, e sim também de levar um assunto nobre, que é um assunto, o esporte, né, um olimpismo, ao conhecimento deles. Então, multiplicador, como você falou, eu acabei falando hoje de bullying. Eles ficam todos de olhos bem abertos, assim, e bem de orelha em pé, porque é um assunto que está muito em voga hoje nas escolas, está acontecendo muito. Então, esconder o problema, jamais. A gente precisa falar dele para encontrar a solução. A educação física nas escolas infelizmente, acaba caindo às vezes naquela mesmice de uma bola de futebol, a criançada correndo. Então, tem muito mais coisas do que isso. Nessa escola aqui hoje, a gente soube por intermédio do professor que eles participam das Olimpíadas Escolares aqui do Rio de Janeiro, já tem resultados em provas de atletismo, não só a questão do futebol. Então já tem entrado também o vôlei, outras modalidades. Handball, que eles são campeões. Handball e tudo. Então isso é maneiro, é a gente assim, massificar ao máximo vários tipos de modalidades dentro da escola. Foi dito que a gente tem que respeitar os amigos, a mãe, o pai, tem que ter confiança, essas coisas também. Achei muito bom, deu pra gente aprender várias coisas. Que não deve agredir os amigos e ter confiança. Aprendi muitas coisas sobre bullying, futebol, essas coisas, atletismo. Eu gostei muito porque eu aprendi e sei mais ou menos o que é o rugby. Lembro que não pode agredir os outros, não pode fazer passar vergonha, bater nos outros. Esse é um trabalho voluntário, né? O Memória Olímpica hoje ele está trabalhando como voluntariado, a gente está realmente buscando patrocínios porque o projeto, o investimento é todo pessoal e é um projeto muito grande, é um projeto que envolve também educação curricular e é um projeto que o Brasil, ou seja, tem um diferencial todo aí de educação atrelado ao esporte, com internet, então acho que as crianças se identificam muito. Então é um projeto bastante interessante. A gente, no Fórum Permanente, tem falado muito da importância da educação para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. E na questão olímpica, né, do legado dos mega-eventos esportivos, falado um pouco dessa questão do legado social. De que forma você acha que esse projeto conversa com essas duas áreas, a educação e o legado? Nossa, totalmente, porque eu acho que a atuação na escola é totalmente educação, né? Ela é você trazer valores para a criança na sua formação, ela é a educação do cidadão de bem do futuro. Então, você trazer a leitura através da internet, do Facebook, através de textos, é outra coisa que a gente precisa desenvolver. Hoje em dia, eu me preocupo nem mais no que a criança vai ler, mas que a criança leia. Então, uma das ferramentas que o Memória Olímpica quer dar é trazer o esporte dentro da educação curricular. Então, por exemplo, Fabiana Beltrame remou 2.000 metros em 7 minutos. Quantas remadas ela chegou até lá? Então, inseriu na aula de matemática. A entrevista do João Avelange é de 500 linhas. Transforma essa entrevista do João Avelange em 20 linhas. Então, você trabalha a edição do texto. Aí você entra na aula de geografia. Os primeiros Jogos Olímpicos aconteceram em Antuérpia. Antuérpia fica onde? Na América do Sul, na Grécia, na América do Norte? Na história, nos Jogos de 1940 não aconteceram. Por quê? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra. Então você traz todo o esporte dentro do contexto educacional curricular e transforma um pouquinho, aliás, eu acho que de forma bastante efetiva, a questão da deficiência na educação, porque o professor está muito cansado, as crianças não estão fáceis, não é fácil. E o esporte, ele dá a ferramenta de inspirar o aluno. Então ele concentra faz esse elo que o professor muitas vezes precisa. Então não é tirar a matéria curricular oficial, porque ela precisa, mas ela precisa ter uma basezinha de apoio um pouquinho mais leve, através da internet, entrar no site, vamos buscar as aulas de uma forma lúdica que a criança vai se desenvolver. Então, hoje o interesse do Memória Olímpica é que o jovem se desenvolva com informações pertinentes e positivas.
A mídia hoje, eu sou jornalista e sou muito crítica à mídia hoje, porque a mídia hoje ela trabalha o jornalismo de forma bastante negativa. Chega lá, o garoto foi morto pela torcida do Vasco, ou seja, dá o nome do garoto, dá a torcida que foi, o momento que foi, dá toda a informação para chegar a torcida do Flamengo lá e pegar e matar o outro. Então existem parâmetros que a mídia ela tem que começar a frear um pouco a forma de passar isso para o cotidiano das pessoas, porque a agressão, a banalidade da violência é a forma que a mídia está trabalhando isso. Entendeu? Em termos de expansão desse projeto, vocês têm algum plano já estabelecido de passo a passo? A metodologia Estrela, essa que a gente desenvolveu, na verdade é uma metodologia muito prática para qualquer lugar do mundo. Mas eu não estou pensando no mundo, eu estou pensando no Brasil. Então, hoje a gente está no Rio de Janeiro, porque eu moro no Rio de Janeiro, eu tive um apoio da Prefeitura, do Governo do Estado, agora com o Ministério. Então, obviamente, pelo recurso ser bastante limitado e meu trabalho ser todo voluntário agora, a gente está atuando nas escolas no Rio de Janeiro. A gente tem uma área no Memória Olímpica que é Chame o MO na sua escola. Então, já teve da Bahia, já teve de São Paulo, já teve gente chamando a gente para todos os lugares. Então, a ideia é que a gente realmente consiga ir não só para a escola pública, para a escola privada. A formação do cidadão ela é completa, ela não é simplesmente a escola pública, mas é claro que a escola pública a gente tem um carinho maior porque é um aprendizado estar com eles. E né, a gente estar com eles é um aprendizado e eles estarem com a gente também eu acho que é um aprendizado. Obrigada, Fabiana. Obrigada a vocês pela oportunidade. O programa Rio em Foco é um programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro. Para acompanhar nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode acessar esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.